volta com o Meio-Dia em Pauta. E Paulo Leite, falamos sempre aqui no programa sobre a burocracia, ainda como um dos maiores gargalos para empresas aqui no Brasil. E temos uma startup mineira que decidiu enfrentar este problema com tecnologia, a Dynadoc, especializada em automação de validação de documentos com inteligência artificial, vem chamando a atenção pelo crescimento acelerado. Deve fechar 2025 com 3 milhões de reais em faturamento, sem ter recebido investimento externo. Para a gente explicar um pouco sobre esses caminhos, ou melhor, quem vai explicar é o Rodrigo Grossi, que é sócio e COO da Dynadoc, e está com a gente aqui no Meio-Dia em Pauta. Tudo bem, Rodrigo? Seja bem-vindo. Obrigado, Júlio. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, um crescimento de 700% em um ano. É um feito raro para qualquer empresa, para qualquer startup aqui no Brasil. Como que vocês conseguiram alcançar esse resultado em tão pouco tempo, Rodrigo? Júlio, de fato é um alcance assim, né, bem fora da curva, né? A gente tem alguns dados aí que falam que apenas 5% das startups em 3 anos chegam a 1 milhão. Né? E a gente aí com menos de 2 anos já bateu essa marca aí de 3 milhões. Eu sou também mentor de startup, sabe, Júlio e Paulo? E eu falo o seguinte, quando você tem um produto muito bom, mas numa equipe ruim, isso não dá certo. Mas quando você tem uma equipe boa, qualquer coisa que você colocar na mão, funciona, dá certo, né? Então acho que a gente dá esse sucesso pela equipe que a gente tem, né? Os fundadores são pessoas já experientes de mercado, né? São pessoas bem comprometidas, e a gente também tem um cuidado de chamar para o nosso time também só gente experiente, gente comprometida, né? Então dá esse aí o sucesso. A digitalização ela deixou de ser um diferencial e virou obrigação. Não há mais como fugir dessa realidade. O que ainda diferencia uma empresa como a Dynadoc nesse cenário de digitalização? Então, Paulo, a Dynadoc ela automatiza validação de documentos, né? Então, hoje a gente usa a inteligência artificial, que é o nosso grande mote da tecnologia, né? Então, qualquer empresa que tem um grande volume de validação de documentos, a gente consegue entrar ali e validar. Vou dar um exemplo. A gente atende empresas de grande e médio porte, tá? Então, a gente tem hoje muitos clientes que são instituições de ensino superior. Então, você imagina ali, na hora de fazer uma matrícula, um ProUni, né, o aluno tem que mandar aquele monte de documentos para a universidade, né? E do lado da universidade, você tem ali também um monte de gente para poder validar documento a documento, né? Então, o que acontece? A digitalização ela é simplesmente você mandar, inclusive o processo é digital, né? O aluno ali manda o documento dele digitalizado lá para a universidade. Só que do lado de cá, da universidade, alguém tem que pegar aquele documento, ler, validar, né? Então, a nossa solução hoje, ela valida esse documento instantaneamente. Na hora que o aluno está submetendo o documento lá, a gente consegue ver lá e falar, olha, essa foto sua aí está borrada, você tem que mandar outro. Ou esse comprovante seu de residência não está no seu nome, esse comprovante de renda não está na competência dos últimos 90 dias, ou seja, dependendo da validação que é configurada ali na nossa plataforma do documento, a gente consegue dar o feedback instantaneamente ali, né, para quem está submetendo o documento. Para o nosso cliente, né, isso já chega totalmente ali validado, né? A gente tem um case aí de sucesso, que é o Grupo Vitro. Hoje ele é o maior grupo de EAD do país, né? Eles têm 1 milhão de estudantes, né? E eles, no processo deles de ProUni, é um processo assim peculiar, porque o governo ele dá um prazo de 2 semanas para poder validar esses documentos, né? Então, e os alunos deixam ali sempre a última hora para mandar a documentação, né? Então, eles rodaram com a gente ali, o primeiro ProUni com a gente, né? E o resultado foi que em cada 10 inscrições, 9 foram feitos 100% pela IA, né? Ou seja, essa uma que não foi feita, geralmente foi um documento que deu errado, que precisou de uma intervenção humana para algum dado, né? E sem falar ali no prazo, foi totalmente tranquilo. Eles, no penúltimo ProUni, eles tinham contratado 25 pessoas para poder analisar esses documentos, e nesse agora eles contrataram 10. Então,
Esse é o grande diferencial, sabe, Paulo, da digitalização, é a inteligência artificial. Agora, segurança de informação é uma preocupação muito grande, né? Como é que se garante, e a Dynadoc faz isso, garantindo integridade e a confidencialidade desses dados que ela processa? Porque aqui, então, em Minas, a desconfiança é muito maior. Como é que se garante isso nesse processo de digitalização e conferência de documentos? Então, Paulo, hoje existe já leis, né, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e que nós temos que estar adequados. Então, por exemplo, a gente atender esses clientes, que são grandes clientes, nós precisamos passar por um processo de homologação. E nesse processo, né, os próprios clientes eles nos validam se nós estamos adequados às leis, né, de proteção de dados. Então, existem basicamente duas matérias, que é a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados e cibersegurança. Né, que existe uma série de certificações, frameworks, que a gente tem que estar adequado para garantir a segurança da informação. Né? Rodrigo, falando do futuro, né, da Dynadoc, vocês cresceram sem esse investimento externo. Tem alguma previsão de trazer esse investimento? Não é o objetivo de vocês? Vocês pretendem ampliar essa capilaridade deste trabalho para alguma outra região com mais ênfase? Como que está esse projeto para vocês visando o futuro da empresa e desse trabalho desenvolvido? Olha, Júlio, a Dynadoc ela não é nichada, embora a gente tenha mais clientes de um setor, né, mas a gente atende instituições de ensino superior, atendemos construção civil, mineração, celulose, varejo. O Brasil é um mercado muito grande, né? É um país aí com extensão continental, então tem muito mercado para a gente. No entanto, desde o início a gente já pensou na internacionalização e nós já estamos movimentando para isso, né? Atualmente a gente está conversando com uma empresa da Europa, né? Já fazer lá a gente está no processo de negociação, vamos fazer uma POC, né? Então, mas a gente pensa aí para fora sim. É natural que nesse tema muita gente já esteja envolvida. E quem está envolvido nessa digitalização já está na jornada, já sabe como fazer. Mas tem muita gente que pode estar nos ouvindo agora ou nos assistindo agora pelo YouTube e pode perguntar: como é que eu faço, qual é a principal preocupação para me iniciar nessa jornada de digitalização? Olha, o ponto de partida é identificar uma oportunidade, né? Assim como nós fizemos quando a gente começou a Dynadoc, né? O nosso CEO lá, que é o William Valadão, meu sócio, né? Ele fez uma pesquisa de mercado, ele foi para fora, foi para a Inglaterra, ficou um tempo. Então ele visitou lá universidades, centros de inovação, né? Ecossistemas lá com empreendedores, e ele já tinha isso em mente e pesquisou, então isso não tinha, né? Então, e ele trouxe para cá e nós desbravamos aí nesse mercado de validação de documentos com inteligência artificial. Mas para os clientes, para um cliente que quer iniciar a jornada, que eu acho que talvez seja a conversa mais direta agora. Para o cliente, o que faz ele identificar é a própria dor, né? Então, o cliente que ele tem ali um processo que para ele, principalmente que é rotineiro, pode gerar erros, né? Ou você tem uma grande mão de obra, ele pode pensar assim em digitalização. Na questão de validação de documentos, isso para a gente é muito claro, né? Então, se você tem um processo de validação de documentos na sua empresa, seja qual for, né? E que você precisa de ter gente, ou é um processo que você não pode errar, digitalizar é o momento certo, né? Você vai ter assertividade, você tem redução do tempo, né? Você pode usar aquela mão de obra ali para fazer outras coisas, né, dentro da empresa, né? Rodrigo Grossi, sócio e CEO da Dynadoc, essa startup mineira que usa inteligência artificial para romper barreiras da burocracia tão presente aqui no nosso país. Muito obrigado pelo bate-papo aqui na 98 News e os estúdios sempre abertos para vocês da Dynadoc. Obrigado, Júlio. Obrigado, Paulo.